O grande conflito terminou. Pecado, pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e alegria vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e felicidade por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Vamos cantar juntos, sentados todos. Eu só quero estar onde está e viver em tua presença, ver a tua face e adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde está
nos buscar. Amém. Essa semana tivemos momentos de muita alegria, mas também tivemos momentos de tristeza, de lutas, na verdade. Na casa de alguns de vocês, na casa de algumas pessoas que estão aqui, outros que estão longe, como o irmão do Moisés Hermelinho, o irmão Walter, perdeu a sua esposa, a Ana, alguns de vocês conhecem. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a bênção de Deus, não só por essa mensagem, mas para que Deus possa dar um consolo a cada um. Às vezes, no teu coração existe um drama, uma luta cruel entre o bem e o mal. Você não expressa isso, está guardado no seu coração, mas nós queremos orar e interceder por você também. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, graças te damos pela oportunidade de termos liberdade religiosa, de abrirmos o teu livro sagrado, cantarmos hinos e louvores ao teu nome. Podemos orar e o Senhor pode levar as nossas imperfeitas preces até o trono do Pai, como se fosse a sua oração, a sua intercessão, a sua súplica. Nós te louvamos pela vida de cada pessoa aqui dentro. Mas estamos neste momento lembrando dos nossos queridos. Alguns estão indo para uma cerimônia funeral. Que o teu poder, que o teu conforto, que a presença do Espírito de Deus possa acalmar no nosso coração. Vamos estudar a Bíblia também. Precisamos da tua iluminação, não somos nada sem o Senhor. Dê-nos sabedoria, discernimento, para não ouvirmos mais uma mensagem como tantas que já ouvimos, mas colocarmos em prática em nossa vida. Eu me rendo ao Senhor nesse momento mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18, por gentileza. João, capítulo 18. Vocês vão ver algo diferente no capítulo 18, nos primeiros versículos, que não tem Mateus, não tem Marcos, não tem Lucas. Algo que é interessante. Eu vou começar a ler aqui, você me acompanha. A Bíblia diz assim no verso 1. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e os seus discípulos também. E Judas, você pode me acompanhar, que o traía, também conhecia aquele lugar. Por que ele conhecia aquele lugar? Porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Não foi só naquela noite fatídica, né? Que a gente lembra a história. Várias outras vezes. Verso 3. Tendo, pois, Judas recebido a corte, oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio ali com lanternas, tochas e armas. Dizem alguns historiadores que eles tinham aí por volta de 1000 pessoas. Era uma multidão. Sabendo, pois, verso 4, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Quero dar aqui um ponto para abrir uma janela. Sabendo, pois, todas as coisas que sobre ele haviam de vir adiante. Quero te garantir, as famílias desse meu lado direito, do centro, do esquerdo, que o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para você. Hoje a gente não tem uma visão da soberania de Deus. Há um tempo atrás eu estive num lugar em Atibaia chamado Pedra Grande. Atibaia vai em direção ao Novo Templo ali, na Dom Pedro, aquela grande estrada em São Paulo. Quando eu subi para gravar um clipe com o quarteto, eu pude ver a cidade de Amparo, que não ficava muito longe ali. Eu pude ver ali Campinas, pude ver outras cidades que eu nunca conseguiria ver se eu tivesse carro, se eu tivesse trem ou de bicicleta, coisa parecida. Mesmo que eu estivesse de avião, pela condição do avião, você não consegue ver todos os campos. Você pode ver um lado, mas não todos os campos. O Senhor vê todos os campos. Então eu quero te tranquilizar. Eu quero que você esteja na mão do Senhor mais uma vez nesta manhã, quase à tarde.
já estamos na parte da tarde. Vamos continuar a ler aqui. Me chama a atenção o texto, porque ele se atentou e fez uma pergunta: quem vocês estão buscando? Quem vocês estão procurando? E a Bíblia diz o seguinte: responderam: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu estou aqui. Ontem eu apresentei um tema que o inimigo já sabia que Jesus vinha de Nazaré. Esses aqui não sabiam. Ele se apresentou: eu sou Jesus de Nazaré. E diz a palavra de Deus que Judas, que o traía, estava com ele. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Essa é uma parte que a gente não vê em Mateus, não vê em Lucas, não vê em Marcos. É impressionante esse momento. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor tem o poder de todas as coisas. Na hora que Ele começa a falar e dizer: eu sou, as pessoas caem na sua presença, pela sua autoridade, pela sua majestade. Novamente se levantam. Naquele momento ele poderia ser liberto. Naquele momento ele poderia tomar um outro rumo em sua vida, mas ele decidiu ir até o fim. Diz a palavra do Senhor no verso 7: tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, presta atenção nessas últimas palavras desse texto: deixai ir estes. De quem ele estava se referindo? Dos discípulos. Veja bem, o tema dessa manhã, ou melhor, dessa tarde, é além do amor. Jesus estava preocupado em todos os momentos da sua vida, inclusive nos últimos momentos, nas últimas horas, antes da crucifixão, na cruz do Calvário, com as pessoas. Ele estava sendo acuado. Entra nessa situação. Ele estava sendo perseguido, traído. Se você se sente traído, se você é criticado, se você é menosprezado, se você é tratado com indiferença e insensibilidade, se você é acuado, a primeira coisa, ou a reação de um ser humano normal, é tentar fugir. É tentar abrir uma porta em algum lado para tentar sair daquele local. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Ele não estava preocupado com ele. Ele estava preocupado com os seus amigos. Por isso que ele disse: deixai ir estes. Vocês estão vindo me prender. Eles não têm nada a ver com isso. No fundo teria, que ele ia morrer na cruz do Calvário por eles. Deixa eu fazer uma pergunta básica, simples, mas que é importante a gente refletir. Eu vou até contar para vocês por que eu decidi apresentar esse tema. Porque algum tempo atrás nós enfrentamos a pandemia, lembra? Foram 2 anos cruéis. Eu lembro que no sábado como hoje, nós estávamos sentados ali, cada um ali depois do culto que a gente assistia. A gente se assentava e eu ia para o escritório, ia começar a estudar. Daqui a pouco eu via uma coisa tão linda como eu vi em João capítulo 18, eu queria falar para todo mundo dentro de casa. Tem algumas lições que a gente pode tirar desse amor, que é além da nossa compreensão. Quanto tempo você dedica para os seus amigos? Alguém poderia dizer: pastor, mas tinha que ter uma ordem diferente. Eu estou indo na ordem da Bíblia. Tá certo? Depois você coloca na ordem das prioridades. Eu estou indo só na ordem da Bíblia. E a Bíblia diz em João capítulo 18 que Jesus, no momento crítico da sua vida, estava preocupado com os seus discípulos. Deixai ir estes. E aí você vai lendo, você vai fazendo um link com o outro, e você observa em João capítulo 19 uma outra situação de Jesus. Jesus já está no Calvário. Jesus está com os braços abertos, uma coroa de espinho, já tinha sido bofeteado, já tinha sido açoitado, não conseguia respirar direito, ele não estava com Covid, não tinha nada a ver com Covid, mas a situação que ele estava colocado no Calvário, na cruz, era complicada. E olha o que acontece. Eu quero que você vá a João no capítulo 19. Quando você chega lá no verso 26, junto
junto à cruz você vê Jesus falando palavras incríveis em relação à sua mãe. Olha o que está escrito aqui. Verso 26 do capítulo 19. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe, que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, aí está o seu filho. Estava se referindo a João. João, como você conhece muito bem a história, foi um homem nervoso, temperamental, o filho do trovão. E agora ele estava sendo chamado o discípulo amado, que tinha controle das suas emoções através do poder de Deus. Você também pode ter controle das suas emoções e também. Olha a sequência do texto, que é o verso 27. Depois disso, disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Meus irmãos, a vida de uma mulher que já era viúva, porque o seu esposo já não vivia mais, era muito difícil naquela área e naquela região do Oriente Médio. Eu tive a oportunidade, juntamente com a minha esposa, em 2023, de irmos próximo de Israel. Fomos ao Líbano. E é interessante algumas coisas que acontecem no Líbano e acontecem em outros países árabes. Até hoje, naquela época era muito pior. A mulher não tinha valor, você já sabe disso. A mulher era considerada um objeto de troca. A mulher era desprezada. Quando estivemos no Líbano alguns dias atrás, alguns anos atrás, eu lembro muito bem quando nós estávamos cuidando ali, numa cidade muçulmana, com um oftalmologista que estava atendendo as pessoas. Eu estava ajudando meio na segurança das armações dos óculos, que havia uma mesa que nós levamos, os doadores deram essa bênção para a gente. E nós fazíamos, através da ótica, a lente e entregávamos no período de estampa. Eram mais de 700 armações. E aí você via o chefe da casa com a sua esposa e 3 filhas, por exemplo, eu lembro esse caso. E as filhas vindo com a mãe, escolhendo as armações, felizes da vida, felizes da vida. Daqui a pouco chega o chefe, tira todas as armações da mão das mulheres, escolhe a mais feia possível e entrega. Hoje a coisa melhorou bastante, hoje está muito melhor do que era antes. Mas Jesus podia usar uma justificativa, poderia usar uma argumentação, dizendo assim: eu estou focado na salvação das pessoas, eu estou focado na morte da cruz, e eu não tenho mais tempo a pensar em fazer. E ele nesse momento estava preocupado com a sua mãe, estava preocupado com a sua família, estava preocupado com esse núcleo tão importante, tão relevante na nossa existência. Muitas vezes eu e você não damos valor à nossa família, não damos valor aos nossos filhos, não damos valor à nossa esposa, ao nosso esposo, porque nós temos tantas coisas a fazer. E Jesus tinha o maior de todos os argumentos, a maior de todas as justificativas, e mesmo assim, nos momentos de maior dor, estava na cruz do Calvário. Cuida da minha mãe, cuida da minha preciosa mãe. Vejam bem, eu vou se envolvendo com vocês de uma forma natural, porque a Bíblia me dá essa condição. No capítulo 18, ele está preocupado com os amigos, aqueles com quem ele convive, com quem ele se relaciona. Daqui a pouco ele está preocupado com a família, e ele está na cruz do Calvário com os braços abertos, sangrando pelos nossos pecados. Está preocupado com a mãe. Mas para por aí? Não, ele não para por aí. A Bíblia diz na sequência, você pode me acompanhar aqui, no capítulo 20, já é um outro momento dessa história maravilhosa. Capítulo 20. Vocês lembram que Jesus tinha prometido aos discípulos que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E ele ressuscitou. Diz a palavra de Deus que havia uma mulher que tinha cometido muitos erros, e ela vai representar nesse momento os pecadores da terra. Eu estou me referindo a Maria Madalena, que estava numa situação de muita tristeza. E é interessante quando você começa a analisar aqui em João capítulo 20, verso 11 em diante, diz assim: Maria estava chorando junto ao sepulcro. Só um detalhe: os discípulos, eles estavam com medo, eles estavam escondidos. Maria foi uma daquelas que foi ver o sepulcro
E ela começou a chorar. Diz a Bíblia que, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, no verso 12. Me acompanhe, é muito importante quando você participa, lendo a Bíblia, e assentados no jazeiro o corpo de Jesus, uma à cabeceira, outra aos seus pés, disseram eles: mulher, por que você está chorando? E ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia quem era Jesus. Disse-lhe Jesus: Maria. Por que choras? Por que choras? E ela respondeu, achando que era o jardineiro: Senhor, se tu o levastes, conta para mim onde colocaram o corpo de Jesus, e eu o levarei. E aí, naquele momento, numa entonação que Maria poderia reconhecer, Jesus disse, no verso 15, mulher, ou melhor, no verso 16, Maria. E ela, voltando-se, disse, Rabone, que quer dizer o que mesmo? Mestre. Maria, como eu já disse, está representando os pecadores, eu e você. Maria não estava reconhecendo o seu Senhor, aquele que tinha tirado Maria da miséria do pecado. Mesmo com todas as suas boas intenções, como você também tem boas intenções, não estava reconhecendo a glória e o poder de Deus e a sua majestade. E aí Jesus não se cansa, Jesus não rejeita, ele diz: Maria, eu estou aqui, Maria. Ele está preocupado com todos os pecadores. Olha que interessante o desenvolvimento do raciocínio. Está preocupado com os amigos, está preocupado com a família. Obviamente, o motivo da sua crucifixão, ele estava preocupado com todos os pecadores, simbolizado agora uma pessoa bem conhecida, né? Da irmã Maria. E ela disse: mestre, só que algo acontece logo em seguida aqui. Eu quero só provocar vocês no bom sentido, depois a gente volta, tá bom? Porque logo na sequência, Maria queria abraçar Jesus. Teria algum problema de Maria abraçar Jesus? Não. Teria um problema de Maria agradecer a Jesus? Sim ou não? Não. E ele disse assim: não me detenhas. Jesus foi grosseiro? Jesus foi alguém insensível? Não foi. E eu vou dizer para vocês por que ele não foi. Só que antes de chegar nesse momento, que é um momento maravilhoso, que é um momento apoteótico, que é um momento espetacular, o mais importante da história que nós conhecemos na face da terra, eu queria que você viesse comigo num outro momento que vai representar um outro grupo de pessoas. Eu falei no capítulo 18 dos amigos, quem a gente trabalha, estuda e se relaciona. Eu falei da família, no capítulo 19. Eu falei agora de Maria, que representa todos nós pecadores. E aí Jesus, no terceiro dia, já estava vivo. Ele está ali com os seus discípulos, 2 deles no caminho de Emaús, até o momento que ele chega. Ele chega em Emaús, ele não força a entrada. E eles convidaram ele para entrar em Emaús. Ele entrou, ele apareceu aos discípulos e desapareceu em seguida. E naquele momento que ele desapareceu, quem que veio para questionar a ressurreição de Jesus? Um homem chamado quem? Tomé. Eu preciso ver Jesus, eu preciso tocar em Jesus, eu preciso sentir Jesus. E se eu não sentir Jesus, essa conversa de vocês é uma conversa de maluco, de alguém que está com a mente um pouco totalmente despreparada para esse momento. O Senhor teve paciência com ele. E a Bíblia diz, eu quero que você me acompanhe no capítulo 20, no verso 26 em diante. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé, aquele que tinha pouca fé. Eu vou falar uma coisa para vocês, quem ele está representando agora? Maria estava representando quem? Todos nós pecadores. A sua mãe, que era uma outra Maria, também representando a família, o núcleo mais restrito, mais perto. Agora,
falei para vocês os amigos, estou repetindo para vocês não esquecerem. E agora vem um grupo que a pergunta é a seguinte: aonde o pastor quer chegar? É o grupo de pessoas que estão vivendo, não é pós-modernismo. Já viu os pregadores falando sobre o pós-modernismo? O pós-modernismo ensina que a igreja não tem valor, o culto não tem valor, a família não tem valor, a disciplina não tem valor, a obediência não tem valor, as coisas sérias e organizadas não têm valor. Isso é o pós-modernismo. Agora nós já passamos dessa época. Inclusive, eu não estou falando de todas as igrejas, mas existem algumas igrejas na Europa e em outros lugares do mundo que já passaram dessa fase do pós-modernismo. Eles estão na fase do pós-cristianismo, onde acreditam, entre aspas, em Deus, podem fazer alguns projetos sociais ou alguns projetos comunitários, mas não acreditam na Bíblia, não acreditam no Espírito de profecia, não acreditam na diretriz dada por Deus. Nós estamos vivendo isso nos dias de hoje, inclusive na mente de alguns pastores. Estou falando sério, não estou inventando nem exagerando. Tomé representa isso tudo. São incrédulos, questionam qualquer coisa. Eu acho que tem um lado positivo no questionamento, mas quando o Senhor diz, vá para esse caminho, que você não aceita o caminho do Senhor, para onde você vai? Você vai para o teu caminho, você vai para os teus gostos, os teus desejos, aquilo que você acha que está certo. E olha o que acontece. Eu quero que você me acompanhe para ir para o final. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos, dentro deles Tomé. Jesus, estando de portas fechadas, apresentou-se no meio e disse, vá, seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, aproxima, e põe aqui ao meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Tomé respondeu e disse, Senhor meu, Deus meu. O Espírito de profecia fala sobre essa última frase que eu acabei de ler, Senhor meu, Deus meu. Se não fosse a vontade de Jesus, se não fosse o olhar misericordioso de Jesus, se não fosse a graça de Jesus, jamais Tomé iria dizer esta frase. Que frase é essa? Senhor meu, Deus meu. Amigos, eu quero voltar naquela parte que Maria Madalena queria abraçar Jesus, e Jesus disse, não me detenhas. Por que ele fez isso? Porque ele tinha que subir. Ele tinha que subir aos céus, e havia uma celebração nos céus, havia uma festa nos céus, recebendo ele, querendo ver Jesus. Jesus se manifesta. Eu fico imaginando a música do céu, tocando os cantores aqui no grupo de louvor. Imagina a música do céu, imagina os instrumentos do céu, imagina o corredor sendo aberto para que Jesus pudesse passar. Naquele momento, os amigos e aqueles que nos acompanham também pela internet, eu queria dizer a todos o seguinte: Jesus para a festa, Jesus para a celebração. Está escrito, eu estou inventando, é algo inspirado por Deus. Ele disse assim, eu não quero mais festa. Estava provado, estava comprovado que Jesus tinha alcançado o objetivo, que era o plano da redenção. Ele já tinha dominado, vencido o inimigo através da cruz do Calvário. Já havia ressuscitado entre os mortos. Não havia o que temer. Nunca mais poderia morrer, e ninguém deveria morrer pelos pecados, porque Jesus já tinha morrido pelos pecados. Ele disse, eu não quero festa, eu não quero celebração. Deus, o Pai, se levanta e diz assim, por que você não quer festa? Por que você não quer celebração? Estou falando de uma maneira mais simples para a gente compreender. Jesus olha para o Pai e diz assim, muito respeito à autoridade do Pai. É porque a minha família lá da terra não está aqui. Sabe por que eu não estou querendo que a festa continue? Porque os meus amigos com quem eu trabalho lá embaixo não estão aqui.
Aqueles alunos que estudam na mesma sala de aula não estão aqui. Aqueles que são incrédulos, mas são sinceros, são honestos, são íntegros. Aqueles que não acreditam mais na Bíblia. Eu morri na cruz do Calvário por eles. Eu não quero festa, porque sem a presença deles aqui comigo, essa festa não tem valor. Sabe o que Jesus estava se referindo? Mas na profecia disse que ele estava se referindo à igreja. Para ser um pouquinho mais específico, estava se referindo a você, a igreja do Field Beach, a igreja do West Palm Beach, a igreja do Pilar, de Fort Lauderdale, as igrejas que são, quem sabe, representadas em Cristo. Essa igreja, essas pessoas que Deus quer que estejam com Ele no reino dos céus. Aí acontece algo extraordinário. Na época que eu estava lendo, é tão simples, é tão óbvio, mas me tocou o coração. Quando Deus, o Pai, se levanta, eu fico imaginando a reverência. Ele diz assim: você é o único que tem autoridade para interceder por eles. Você é o único, por ter cumprido o plano da redenção, e não fez de uma forma opressiva, fez de uma forma voluntária, fez porque amava e ama até hoje. Você é o único que pode trazer os seus amigos, que pode trazer os seus filhos, que pode trazer a sua família, que pode trazer a sua igreja. E sabe por que ele ainda não voltou? Sabe por que ainda nós estamos nesse mundo de dor, de pecado, de angústia, de separação, de desentendimentos, de falta de compreensão um com o outro? Porque Jesus não quer que ninguém esteja fora do seu reino. Ele vai fazer tudo o que ele puder para que você e eu possamos estar para sempre no seu reino. Uma mensagem tão importante nos dias de hoje, tão relevante nos dias de hoje. Eu queria te fazer um pedido em nome do Senhor, que você se agarre a esse livro, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3:16, ela é inspirada por Deus. Isso quer dizer proveniente do fogo de Deus. Você tem duas opções, e eu também: servir a Deus, se entregar a Deus, se submeter a Deus em tudo que você fizer, ou escolher o seu caminho. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero entregar você nas mãos de Deus. Eu quero que você renove a sua fé em Cristo Jesus. Eu quero que você saia daqui com a certeza e a garantia de que Jesus é vencedor. E se Ele é vencedor, você também é vencedor. Não há o que temer. Não há o que temer, porque você está arqueotivos, adoradores. Seremos e já somos vencedores pelo sangue de quem? Pelo sangue de Jesus. E aí o que ele faz? Ele manda os seus mensageiros, os seus profetas, desde o Êxodo até o final dos tempos. E algumas pessoas criam preconceito. Hoje em dia no YouTube, alguns ficam dizendo: aquele grupo ali é uma seita. Já viu falar sobre isso? Já viu alguns documentários, algumas discussões sobre isso? Sabe por quê? Porque esse grupo crê na Bíblia, porque esse grupo crê na mensagem profética, porque esse grupo crê no Apocalipse, porque esse grupo crê no santuário, porque esse grupo crê em Daniel, que foi o representante profético mais conhecido do Velho Testamento. Eu queria invocar o nome do Senhor mais uma vez e pedir a Ele que tenha misericórdia de nós e que atue em nosso coração para nós buscarmos mais a Sua palavra. Eu estou enfatizando isso todas as noites. Eu sei que tem gente especialista em contar testemunhos, histórias tristes, e eu já contei vários testemunhos. Eu vou contar mais um. Tem um jovem, que já não é tão jovem, ele mora na Irlanda. Ele foi compositor de muitas melodias. Um dia, filho de pastor,
saiu da igreja, se envolveu com várias coisas que o mundo permite. Um dia ele estava no meio de um baile no carnaval, e o Senhor Deus, por incrível que pareça, não desiste de nós, mesmo que estejamos distantes dele. Foi atrás dele lá no baile do carnaval. Ele voltou para Jesus. Ele entregou a sua vida a Jesus. Ele se tornou um dos maiores compositores do Brasil. Uma das músicas eu gostaria de cantar neste momento. E se você quiser me ajudar, vai estar na letra, na tela. Você pode, quem sabe, cantar o refrão, que é uma oração onde esse teu amigo diz assim: Senhor, me perdoa. Eu já fui longe demais, mas o Senhor é tão grandioso, tão maravilhoso, que o Senhor traz de volta o caminho da salvação da vida. Quando eu estiver cantando essa música, eu não vou pedir para você se levantar, eu não vou pedir para você vir para frente. Sabe por que eu não vou fazer isso? Eu já fiz isso várias vezes, poderia fazer. Em primeiro lugar, porque eu acredito na tua sinceridade. Eu acredito que você é uma mulher, um homem, um jovem, uma garota de valor, que leva a sério a Deus e os princípios da sua palavra. Eu não quero trazer nesse momento um constrangimento para você. Eu lembro uma vez que eu estava numa igreja, numa cidade conhecida lá no Brasil, e eu fazia apelos e convites todos os dias de uma semana de evangelismo. No final dessa semana, 6 pessoas se entregaram ao batismo. Durante a semana nenhuma veio à frente, mas se entregaram ao batismo. E eu fiz uma pergunta para os líderes da igreja: como é que eles tomaram a decisão do batismo? E aí o pastor me respondeu assim: sabe por quê? Porque eles estudam a Bíblia, eles querem tirar as dúvidas em relação à palavra. Alguns são tímidos, introvertidos, não querem se expor, não querem ficar constrangidos. Mas quando o Senhor fez este apelo, todas as vezes eles tomaram sua decisão. Eu tive a oportunidade aonde batizar 6 pessoas naquele final. Eu quero te fazer um convite. Deus ama você. Ele vai fazer muito mais do que você imagina. Quando eu escolhi o tema e passei para o pastor, além do amor, o amor que você tem não chega nem perto. O amor que eu tenho da minha esposa por mim, não chega nem perto do amor do nosso Salvador. Por isso, se você quiser, se você decidir, eu, como ministro do Evangelho, em nome do Senhor, estou orando por você enquanto eu estiver cantando. Essa melodia, ela tem um tema súplica. Ouve, Senhor, a minha prece. Na parte central dessa música, eu quero que você cante comigo, incorporando essa música. Eu não sei a sua história, não sei a sua vida, mas se você quiser, esse é o momento. Como disse um amigo ontem, lá em Josué capítulo 24, a palavra diz que você pode escolher o caminho que você quiser seguir. Mas Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Ouve, Senhor, a minha prece, eu quero aqui te pedir. Com teu favor, alguém que parece que não merece, mas quer teu perdão, pois me perdoa. Te peço, Deus, deste tua vida morrendo na cruz.
vezes eu te deixei? Pense em sua vida. Não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te amei sem pensar, meu Deus. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Canta comigo, quantas vezes? Quantas vezes em meu viver te fiz chorar? Canta no fundo da alma. Pois me perdoa, perdoa, Senhor. Te peço, Deus, deste tua vida morrendo na cruz. Eu quero ser teu, meu Jesus. Canta mais forte. Pois me perdoa, perdoa, Senhor. Te peço, Deus, deste tua vida morrendo na cruz. Deste tua vida morrendo na cruz. Eu quero ser teu, meu Jesus. Vamos colocar em pé, vamos feche seus olhos. Querido Pai, estamos em tua presença, agradecidos por tua palavra, onde mais uma vez nos fez lembrar do teu amor, nos momentos mais difíceis, com o maior dor. O Senhor estava preocupado com os amigos, estava preocupado com a família, jamais esqueceu nós pecadores, jamais esqueceu a tua igreja. Nós estamos terminando esse momento especial de adoração, porque o Senhor cumpriu a sua missão, morreu, ressuscitou, intercede pelos nossos pecados, trabalha através do Espírito Santo todos os dias, tocando o nosso coração, mexendo na nossa alma, para que a gente possa tomar sempre a decisão da escolha correta. O Senhor conhece as nossas lutas, os percalços dessa caminhada, as dificuldades, as aparentes impossibilidades. Mas nós confiamos em tua palavra, porque está escrito que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Nós queremos te suplicar que abençoe as pessoas que estão enfermas. Nós queremos te pedir que abençoe aqueles que estão com dificuldades financeiras, aqueles que vivem dramas dentro do seu casamento, dificuldades na educação dos filhos. Senhor Deus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe que a gente quer fazer o melhor, mas a nossa natureza pecaminosa está nos destruindo. Por favor, nos ajude, nos fortaleça, nos motive a ter essa vontade de ter pelo menos uma hora por dia uma comunhão contigo, meditar nas tuas palavras, ser envolvidos pelo teu amor, ser transformados pela tua graça, Senhor. Como somos pequenos, como somos indignos, começando por mim, mas como teus filhos, como teu povo escolhido, nós queremos nos render em tuas mãos, que o Senhor possa cuidar de cada um e nos levar para algo que hoje é um sonho, mas amanhã vai ser uma realidade. Amém.
vivermos para sempre. Ao teu lado, também os nossos queridos. Dá-nos uma boa tarde, nos traga de volta daqui a pouco, às 18h30, às 6h30, para louvarmos o teu nome com músicas e estudarmos o último tema desse final de semana.